Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa e podcast Advogando em Licitações. Meu nome é professor Alexandre Maza e nesse programa nós discutimos estratégias e oportunidades para quem quer começar do zero defendendo licitantes. Lembrando que nós estamos para começar o processo de ingresso na mentoria Prime de inteligência artificial na advocacia. As ações relacionadas a essa mentoria vão acontecer a partir da semana que vem e tudo se dará dentro de um grupo de WhatsApp. A mentoria é 100% ministrada pelo engenheiro William Maza, que é especialista em inteligência artificial na advocacia. Ele vai falar um pouco a respeito dessa mentoria e se você tem interesse em saber mais informações sobre a mentoria, em fazer a sua matrícula, tem um link no descritivo desse vídeo aqui e na minha bio do Instagram, no perfil @professormaza, para você entrar nesse grupo de WhatsApp de super interessados. Não perca essa chance, porque você vai implementar as ferramentas de inteligência artificial no seu escritório. Serão ensinadas teorias que são apenas o indispensável para a aplicação dessas ferramentas, então não perca essa chance de colocar em prática, mão na massa, a utilização de todas essas ferramentas que nós debatemos aqui 2 vezes por semana com o engenheiro William Maza. Então, William, seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez aí pela sua presença, pela sua disponibilidade, menos no feriado. Nós teremos, então, 4 encontros aos sábados, das 9 às 12 horas, horário de Brasília. Fala um pouco sobre essa mentoria, William. Oi, Alexandre, obrigado aí de novo pelo convite. Bom, vamos lá. Essa mentoria, uma mentoria que, como você já falou aí no começo, o viés dela é totalmente prático. É claro que a gente precisa falar um pouquinho sobre que tipo de inteligência artificial a gente está falando, quais as características dela e o que ela entrega, né? Até para o advogado saber o que ele pode requerer dela. Mas isso é o mínimo possível, né? Só para realmente a gente estar todo mundo na mesma página. E são 4 encontros que, passado esse início, tá na primeira aula logo, né? Logo, assim, diria que metade da primeira aula falando disso, a gente já entra, né, na prática e nós vamos aprender, utilizando inteligência artificial, a fazer os trabalhos que nós vamos falar aqui ao longo dessa live, os trabalhos aí do dia a dia que são possíveis de ser feito com a inteligência artificial, né? Essa ferramenta, esse apoio que o advogado vai ter, né? Então serão esses 4 encontros, nós teremos aí um acompanhamento por 6 meses individualizado, nós vamos também ter encontro individual, porque sempre tem aquela pergunta que a gente fica sem graça de fazer na frente dos outros, alguma dúvida ou alguma situação que a gente não gosta de expor em público. Então, além das aulas em conjunto, obviamente, né, se a gente está falando de mentoria, né, mentoria para mim é sinônimo de carregar no colo. Então, carregar no colo aí o advogado que deseje implementar e usar as ferramentas de IA para facilitar a vida dele e do escritório dele no dia a dia. Legal, então vai ser uma mentoria em grupo online, com encontros pelo Zoom, encontros fechados só para os alunos. Sim. E vocês terão ainda um encontro individual com o engenheiro William Maza, que ministra todas as aulas, e ainda um acompanhamento por 6 meses via WhatsApp para você implementar, colocar a mão na massa e utilizar essas ferramentas em favor do seu tempo, em favor aí do seu escritório e de você melhorar os recebimentos, né, os honorários na advocacia. William, vamos começar logo metendo o pé na jaca. Que tipo de tarefas a inteligência artificial pode ajudar o advogado a realizar no escritório? É até bom você ter começado dessa maneira, fazendo a pergunta desse jeito, Alexandre, que eu, antes de responder isso, eu só quero deixar bem claro, né? Porque como eu lido bastante com os advogados, também produzo bastante conteúdo, tanto no Instagram, como no YouTube, no TikTok, eu recebo bastante perguntas, muita interação de advogados, e é sempre importante deixar 100% claro que inteligência artificial, ela não é a substituta do advogado. Não é esse o conceito que quem quer se aprofundar, quem quer aplicar a inteligência artificial tem que ter em mente.
de que eu tenho um escritório com 6 pessoas, eu vou mandar 3 embora e vou colocar IA. Não, não é isso. A inteligência artificial é uma ferramenta de trabalho que apoia o advogado, que auxilia o advogado para que ele entregue com mais rapidez, com mais qualidade, com mais assertividade, mas lembrando que é uma companheira de trabalho, uma ferramenta, ela não é a substituta, o advogado não vai apertar um botão, ela vai ficar rodando, e aí ele chega no final do dia, deixa eu ver o que ela entregou aqui, beleza, deixa eu ir para casa. Não é isso. Então, isso tem que ficar muito claro, independente de se vai fazer mentoria ou sem mentoria, é saber que a inteligência artificial ela é uma ferramenta de trabalho. Bom, o que dá para fazer, Alexandre? Muita coisa, cara, muita coisa. Eu diria começando pela criação de documentos jurídicos, né, petições, contratos, não só a criação, mas também a análise desses documentos jurídicos existentes, sugestões de melhorias de o que pode ser melhorado ou não, e até a reescrita pela inteligência artificial desses documentos jurídicos no intuito de apoiar o advogado. É óbvio que ele vai ter que conferir tudo, que é como contratar um estagiário. Você pode trazer o estagiário de Harvard, né? Você pode trazer o estagiário com a melhor formação, com o melhor preparo, né? Ou aquele destaque, né? Aquele que saiu lá com 21 anos da faculdade, brilhante. Você botou ele como estagiário ali, um advogado júnior, você vai checar o trabalho dele, óbvio que vai. Por quê? Porque a responsabilidade é sempre do profissional mais sênior, do escritório e tal. Então você vai tratar a IA da mesma maneira. Você pode fazer pesquisa jurídica avançada, tanto na base de conhecimento dessas IAs, como em conhecimentos específicos. Eu estou fazendo uma série de vídeos, né, nas redes sociais, pegando o Código Civil como exemplo, que tem mais de 600 páginas, e fazendo perguntas bem específicas para mostrar para os advogados como que ele varre o Código Civil, por exemplo, e independente da maneira como você pergunta, ele consegue ir lá buscar os artigos, buscar toda a fundamentação, fazendo isso em segundos, algo que a gente sabe que demoraria muito mais tempo. E aí, Alexandre, eu ficaria com essas num primeiro momento. Eu vou falar de outras ao longo da live, mas eu diria confecção e análise de documentos jurídicos e pesquisa jurídica avançada. Eu acho que são as duas grandes vertentes e mais algumas outras que eu vou trazer ao longo da live. Mas essas duas já revolucionam o escritório de advocacia e a vida do advogado. Legal, lembrando que nós estamos aí no meio de um feriado, então para o William tem lá os seus ônus também, tá por aqui, para mim e para vocês que nos assistem. Então, para não roubar muito tempo aí da sua família, seu tempo de descanso, eu vou simplificar um pouco aqui as perguntas para que essa live seja o mais assertiva possível e não se arraste demais. Eu sei, William, que você tem uma ação no TikTok, você está lá começando a falar sobre inteligência artificial para advogados nessa plataforma. Eu, pessoalmente, tenho lá um perfil, mas eu nunca utilizei. E veio uma pergunta aqui que você mesmo me passou a respeito de um seguidor do TikTok que quer saber se alguma inteligência artificial pode substituir o operacional de um escritório, desenvolvendo, veja só, peças processuais. Tem robô que faz peça, William? Então, deixa eu responder primeiro a pergunta que o cara fez. Tem uma IA que faz isso? Não, não tem uma IA. Se vai ter daqui 10 anos, 20 anos, 50 anos, quem sou eu para dizer? Mas hoje, 2024, não existe uma inteligência artificial que substitui o advogado. Ponto. Agora, que a gente tem uma inteligência artificial que apoia, cria conteúdo, cria documentos jurídicos, e talvez a gente pode até dizer assim, sugere documentos para o advogado receber e analisar e ver o que ele tem que mudar, ou se ele consegue aproveitar 80, 90, 95% do que está ali e tal. Isso existe e esse é o objetivo da mentoria, é mostrar como que essas ferramentas podem economizar um tempo absurdo do advogado sem substituí-lo, é claro. E aqui você já deu uma pincelada na primeira resposta,
Mas quais que são, então, dentro de um escritório, as principais atividades realizadas por uma inteligência artificial para os advogados, para quem você já deu consultoria? Eu acho que está bem claro pelas suas falas das lives anteriores que ninguém tem a expectativa de que a inteligência artificial seja um advogadozinho robô que substituiria até um advogado contratado, um advogado júnior no escritório. É um auxiliar importantíssimo, é um elemento de favorecimento na concorrência em relação aos demais escritórios aí da sua região, mas não é um mini advogado que vai permitir que você bote uma rede e fique tomando uma aguinha de coco enquanto o robô faz tudo lá, desde peça, a participar de audiência, atendimento ao cliente. Mas do que você tem visto, William, na prática, essa preocupação é muito importante. O que os escritórios para os quais você presta consultoria têm entregue na mão de ferramentas de inteligência artificial? Qual tarefa do dia a dia de um escritório dos que você conhece? Tá, vamos lá. Então, criação, análise e reescrita de documentos jurídicos quaisquer. Então, isso eles têm, mas de novo, né? Checando a saída, tal. Pesquisa jurídica avançada, e aí esse avançado abrange muita coisa, desde documentos processuais volumosos, a leis, códigos, né, informações que estão disponíveis, que são o embasamento do advogado, e a própria documentação existente no escritório com 10, 20, 30, 50 anos, tem muito volume. Então, uma das coisas mais interessantes é pesquisar naquilo que já foi feito, naquilo que o escritório já entregou. Então, quando eu falo de pesquisa jurídica avançada, pensa em várias vertentes de eu pesquisar rapidamente um conteúdo vasto em segundos, o que poupa um tempo absurdo. Que mais? Treinamento de funcionários, de advogados recém-chegados. Então, quando eu falo treinamento, estou querendo dizer o seguinte: uma adaptação rápida a esse profissional. Então, imagina, o advogado William foi embora na sexta, foi para outro desafio, aí o advogado Alexandre chega na segunda, ele precisa se inteirar de tudo aquilo que está acontecendo. Então, quando eu falo treinamento, estou querendo dizer isso, né? Talvez tenha uma palavra melhor, o Alexandre pode me ajudar, mas uma adaptação, uma integração desse novo advogado de maneira muito rápida com a inteligência artificial para posicionar a respeito de tudo aquilo que está acontecendo em cada um dos processos, em cada uma das atividades que o advogado recém-chegado vai assumir logo de cara. Um negócio que é muito bacana, pouco conhecido e pouco explorado, Alexandre, que chama análise de sentimentos, né? O que é análise de sentimento? Imagina você pegar um texto e você querer saber, assim, o que quem está envolvido, o juiz, a outra parte, a testemunha de defesa, o cliente, o que essas pessoas estão mostrando através daquilo que está escrito? Apreensão, ansiedade, dúvida em relação a tal ponto. Aí você fala, mas por que eu quero saber isso? Para você pedir, além da inteligência artificial, ela identificar esses sentimentos, que ela sugira como responder a alguém que está com esse sentimento, né? Uma pessoa que está frustrada, uma pessoa que está assim, excessivamente ansiosa com determinado tema. Tá bom, então isso é identificado pela IA, e aí você, na sequência, já remete do tipo, olha, tá bom, mas e como que, nesse contexto, é a melhor resposta para acalmar, para informar, para esclarecer, para ser íntegro, para ser honesto? Então, é um negócio pouquíssimo conhecido, que nós vamos abordar bastante na mentoria, mas que é essa análise de sentimentos, que é um tema, assim, super em moda aí, né, na área da inteligência artificial. E para fechar, Alexandre, uma coisa que eu acho que também ainda está muito no começo, que é a criação de chatbots para lidar com o cliente, né? Aí é um negócio, já tem que ter um pouco mais de coragem de fazer isso num primeiro momento, que é você colocar a inteligência artificial para responder os seus clientes, ou seus futuros clientes, os seus prováveis clientes. Então, alguns escritórios já estão avançando nisso de modo a automatizar as respostas para esses questionamentos que vem, essa primeira peneirada de dúvidas, de perguntas que clientes ou clientes em potencial tenham em relação aos serviços do escritório. Está começando isso, tá, Alexandre? Ainda é bem incipiente, mas as ferramentas são muito poderosas
e muito em breve isso já vai ser possível. Já é possível, mas vai estar mais possível fazendo isso com áudio e com vídeo, seja o avatar do advogado ou ele próprio, né? Um avatar qualquer, mas não vamos aprofundar demais, mas só para dizer que o que vem pela frente é muito interessante também. Você tinha mencionado uma palavra que pudesse ser usada nessa capacitação da chegada de novos profissionais no escritório. Eu acho que a ideia passa pelo que você disse mesmo. A partir do momento em que há uma contratação no escritório e chega um profissional novo, seja ele um advogado, mas às vezes também alguém de apoio, um operacional, um estagiário, é preciso fazer realmente um treinamento para que a pessoa se intere sobre as coisas do escritório, para que ela conheça os casos, saiba como que o escritório lida com a solução de demandas, com a atração de clientes, e é nisso que a inteligência artificial pode nos ajudar nessa chegada de novos colaboradores. Exato, Alexandre. E assim, quando o escritório é grande, também às vezes, ou quase sempre, eles usam também para fazer uma integração da empresa, dos valores que são praticados ali, né, de quais são os princípios que regem aquele escritório. Então, a gente não está falando só de uma integração técnica jurídica, também uma integração do ambiente, das políticas de recursos humanos, o que se aceita, o que não se aceita, qual que é o código de conduta e ética, enfim, é mais amplo do que simplesmente a parte técnica, que é importante, claro. Entendi. Pelo que eu percebo, William, existem algumas dúvidas que ainda permanecem, porque o assunto é muito novo, as informações se regeneram ao longo do tempo, são criados novos instrumentos dentro de ferramentas que já estão no mercado, é muita coisa assim, daí a importância de ter alguém que nos mentora nesse processo. O que eu percebo na existência ainda de algumas resistências de advogados dizem respeito a ter que saber lidar com informática. Você já disse aqui várias vezes que as ferramentas são intuitivas e elas são criadas justamente para utilização por quem não tem essa capacitação de lidar com informática. E tem também um problema fundamental, que é a história da confiabilidade da resposta. Já está muito claro, você falou isso desde o primeiro dia, não se pode usar nenhuma das ferramentas para produzir um documento, assinar e mandar para frente. Como que a gente pode fazer para que essa resposta que a inteligência artificial nos entrega seja algo confiável? Algo que pelo menos adiante ali um percentual grande do trabalho que o advogado teria para a produção de um documento jurídico? Bom, essa daí, Alexandre, é sem dúvida uma das maiores preocupações, não só dos advogados, como principalmente das grandes empresas. Depois que um funcionário, um engenheiro da Samsung, jogou um monte de informação confidencial da empresa para buscar insights, para ver o que a IA podia ajudar, e ele acabou carregando informações confidenciais, isso, ultra sigilosas, e todos os concorrentes tiveram acesso a isso. Foi uma lambança sem fim, né? Então, desde esse evento, todas as principais ferramentas, né? A gente tem que lembrar quem está por detrás dessas ferramentas. Estamos falando de Microsoft, Google, Grupo Meta, enfim, são os players, né? As big techs, como a gente chama. Então, assim, são empresas que, né? São empresas sérias e que se lançarem um produto que dê problemas para ela, a gente sabe que a justiça americana também é implacável e aí muitos milhões de dólares serão torrados. Tudo isso para dizer que existe a maneira segura de trabalhar. Então, por isso que é como você diz, é tanta informação, é tanto conteúdo tal, que alguém precisa mentorar. Porque hoje, se você entrar num chat GPT da vida sem saber o que você está fazendo e colocar informação sensível, sem saber como colocar de uma maneira segura, você está, assim, pegando informação que não deveria ir jogando no repositório universal lá da OpenAI e ela faz o que ela quiser com aquilo lá. Isso está muito claro, né? A empresa é transparente em dizer isso. Ela não esconde que ela faz isso. Então, a mentoria também serve para mostrar para os advogados como que a gente trabalha com segurança, com sigilo, porque essas plataformas, essas empresas, elas disponibilizam também o jeito, vamos chamar assim, o jeito seguro de ser,
que não dá para explicar aqui em 2 minutos, mas que na mentoria a gente aprofunda bastante, porque esse é um ponto crucial para o advogado que lida com informações. A gente lembrando que, né, Alexandre, que o público que a gente atende aqui também nem sempre se restringe aos advogados, mas estamos falando às vezes de procuradores, promotores, juízes de direito. Então, são pessoas que lidam com informações que tramitam em segredo de justiça e não dá nem para brincar com a possibilidade de uma informação dessa ir a público né, com tudo que a gente sabe que hoje, como as coisas se multiplicam e tomam corpo, força e vigor nas redes sociais, né? Então, tem a maneira, sim, e a gente ensina, né, vai ensinar isso na mentoria, de como que você trabalha com tranquilidade, como que você trabalha na certeza de que você está trabalhando com confidencialidade, que tudo aquilo que você está mexendo não vai vazar e não vai expor nem você, nem seu escritório. Bom, quem chegou aí na metade do caminho, a gente está batendo um papo com o engenheiro William Maza sobre utilização de ferramentas de inteligência artificial, vamos dizer, no mundo jurídico, com foco na advocacia, mas também para profissionais do direito que não advogam, especialmente servidores públicos. E aí a gente está falando de uma mentoria em grupo, uma mentoria online que o William vai fazer pelo Zoom, com um grupo fechado de alunos. As ações dessa mentoria para entrar no grupo, para ter mais informações, começam na semana que vem, depois do feriado. As matrículas abrem a partir da semana que vem, mas tudo isso a gente explica dentro de um grupo de WhatsApp de interessados. Gente, o lançamento dessa mentoria não vai ser um lançamento aberto, em que a gente comunica a todo mundo, põe o link para entrar no grupo. Todas as informações vão estar num grupo de WhatsApp. Na semana que vem a gente fala com mais detalhes sobre isso, mas se você quiser já ir entrando, não vai ter movimentação no grupo, mas se você quiser garantir a sua vaga lá, pelo menos dentro do grupo de WhatsApp, tem um link no descritivo desse vídeo e na minha bio do Instagram. Entre nesse grupo de WhatsApp para você, a partir da semana que vem, ter acesso às informações relativas a esse curso. Lembrando que serão 4 encontros, das 9 ao meio-dia. Estamos falando aí, portanto, de uma carga horária nos encontros coletivos de cerca de 12 horas, mais um encontro individual com o William, programado para 1 hora, em um acompanhamento de implementação via WhatsApp durante 6 meses, que é o tempo de acesso ao curso. William, estamos aí num dia atípico, numa emenda de feriado, e não queremos cansar quem nos assiste, quem nos ouve. Esses assuntos são muito árduos, é muita informação para a gente ir processando, e devolvo a palavra para você, para suas considerações finais, se quiser reforçar alguma coisa, se quiser falar sobre a mentoria ou alguma coisa que ficou aí pelo caminho das perguntas que a gente tinha planejado, a palavra está com você, e já me despeço também de você, William, agradecendo uma vez mais a sua disponibilidade aí. Tá bom, Alexandre, obrigado. As palavras finais são de incentivo ao uso da tecnologia. É normal sentir desconforto, é normal não saber exatamente onde está se enfiando, ter algumas ideias pré-concebidas que se justificam, outras nem tanto, porque nós estamos falando de coisas novas, de tecnologias que estão aí no mercado há 1 ano e meio, né, vamos dizer assim. Então é normal ter dúvida, é normal ter receio, ter medo, afinal você chegou até onde você chegou do jeito tradicional e tá tudo bem, tá tudo certo, né? Ninguém está querendo tirar esse mérito. E a inteligência artificial, ela não veio para te ensinar a trabalhar, ela não veio para tomar teu lugar, ela veio para, sim, ser uma companheira, para ser um profissional de alto nível que está do teu lado, mas cuja responsabilidade é sua, porque o advogado é você e não ela. Então, temos aí mais uma semana pela frente, temos a mentoria, vamos estar explorando também a respeito disso. Então, se você quiser aí se sentir pronto para esse desafio, entra no grupo, que lá eu vou estar explicando, mostrando o que a gente vai ver em cada encontro, já está tudo programado, já está tudo bem claro, bem definido, para você saber exatamente quais são os entregáveis e como que isso vai te ajudar no seu dia a dia profissional, tá bom? Obrigado aí, um excelente final de semana a todos. Tchau.
Valeu, gente. Esse foi mais um episódio do programa e podcast Advogando em Licitações, transmitido ao vivo todas as sextas-feiras, mesmo nos feriados, às 11 horas da manhã e às terças, às 19 horas e 7 minutos, sempre no horário de Brasília. Valeu para quem já entrou ou vai entrar no grupo de WhatsApp. A gente vai começar a abastecer o grupo com informações a partir de segunda-feira. Se você chegar lá, não vai acontecer nada até segunda-feira. Só não estranhe, porque a nossa programação de conteúdos e de chegada de novos membros no curso e de divulgação de informações, a gente programou mesmo para a semana que vem. Valeu? Um excelente finalzinho de feriado para vocês. Bom final de semana. Nos veremos mais uma vez com outro episódio na terça-feira, 19 horas e 7 minutos. Valeu, abraço, até mais, bom feriado. Tchau.